Boa tarde, colegas. Eu gostaria de aproveitar o tempo de liderança para falar sobre os eventos que aconteceram ontem no Parcão. Tivemos ontem o ato pela defesa, ou melhor, pelo direito de defesa do Armas pela Vida. E naquele momento eu falei, assim como a comandante Nádia também falou lá, outros colegas vereadores, eu falei um pouquinho mais sobre a questão moral por trás desse tema. A gente tivemos aí uma discussão na imprensa sobre o nome do evento, tivemos também muitos pontos positivos e negativos, contrapontos, e o que eu noto, e aí é um consenso entre nós que conversamos ontem no evento, é que muita gente está falando sobre o tema e não leu o PL 3722, e portanto está bastante desinformada sobre o assunto. O Armas pela Vida, ele visa respeitar um referendo que foi feito. Ele até é muito mais restritivo do que muita gente está pensando e falando nas redes sociais, mas esse referendo ele foi vencido por ampla maioria dos brasileiros que foram contrários à proibição de que os cidadãos possam ter armas para se defender. E a questão moral que eu trouxe naquele momento no evento foi justamente a de que nós estamos tornando a arma um objeto animado e não um objeto inanimado como ela é. Como se ela tivesse personalidade, como se ela tivesse capacidades de fazer e tomar ações por si só, e como se ela não fosse apenas um objeto nas mãos de indivíduos que têm valores, têm suas atitudes e que devem responder por elas. O argumento utilitário que muita gente utiliza, né, se o cidadão poder ter armas para se defender, ele vai melhorar ou piorar a violência, eu considero esse um argumento de segundo plano. O utilitarismo ele está em segundo plano nesse caso. Apesar de que um estudo de Harvard mostra e aponta correlação positiva, fortemente positiva, onde quanto mais a população se arma, menor é o índice de homicídios e também de suicídios. E a gente tem um caso muito próximo, o caso do Paraguai, aqui no nosso país vizinho, uma cultura muito parecida com a brasileira, índices, né, de desenvolvimento humano muito parecidos com os brasileiros, porém lá uma legislação muito mais flexível com relação ao armamento e índices de homicídios quase 1/3 quando comparados ao brasileiro. É interessante notar que no caso paraguaio, quando você olha os índices de homicídios perto das fronteiras com um certo país que nós conhecemos, esses índices são muito parecidos com o do Brasil. Mas quando a gente entra no Paraguai e fica mais longe das fronteiras desse tal país, muito gigante, continental, que nós conhecemos muito bem, esses índices são muito próximos de índices europeus, inclusive. Então o problema não está no armamento, o problema está sim na forma com que a gente responsabiliza indivíduos sobre seus atos. E no Brasil a gente sabe que a cultura de impunidade ela é reinante e a cultura de não responsabilizar indivíduos pelos seus atos é maior ainda. A ponto da gente achar que uma arma tem personalidade e vai cometer crimes, enquanto que a arma nada mais é do que um objeto que é a extensão do corpo de um indivíduo livre que está se defendendo e que, de acordo com o PL 3722, não vai poder chegar a qualquer momento numa loja de armas e comprar quantos armamentos quiser. Não, ele vai ter que passar por um teste psicológico, aptidão, ele vai ter que cumprir uma série de regramentos para poder adquirir esse armamento. Portanto, não existe essa história de bang-bang. Essa história de bang-bang, ela existe somente na desinformação que é pregada por quem não leu o projeto e quem não tem respeito e interesse pela segurança e pela liberdade das pessoas. Quem fala isso, na verdade, está muito mais interessada no controle, na parte da frase controle de armas. E isso o Benê Barbosa, no final de semana, em Florianópolis, falou em um congresso que eu estava presente e falou muito bem sobre a intenção de controlar e não de querer prover segurança ou prover respeito à liberdade dos indivíduos. Dado esse assunto, a gente teve aí a abertura da Frente Parlamentar da Armas pela Vida e ontem eu apresentei lá no evento e quero informar a todos os colegas vereadores uma moção de solidariedade assinada em conjunto por diversos vereadores dessa casa, aos quais nomeio a vereadora comandante Nádia, o vereador Moisés Barbosa, o vereador Matheus Aires, o vereador Mendes Ribeiro, o vereador Walter Nagelstein, Cláudio Jantes está sinalizando que irá assinar também, vereadora Mônica Leal, vereador Vambert. Então, vários vereadores que estão assinando essa moção de solidariedade ao PL 3722 para que Porto Alegre possa dar uma sinalização favorável a este PL para o Congresso Nacional.
Muito obrigado a todos e eu estou à disposição para esclarecimentos para que paremos com a desinformação em torno de um assunto tão importante que deve ser tratado com a devida profundidade.